Bom dia, igreja, a paz seja convosco. Vocês estão bom? Bom, como nós estamos neste período de jejum de Ezequiel, abordando uma analogia entre os grandes reis e nós, cada dia temos abordado um deles, eu gostaria de trazer uma reflexão que está em 2 Reis 23, 25. Diz assim: nem antes, nem depois dele é o rei Josias, que nós vamos falar. Nem antes, nem depois dele houve um rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, conforme toda a lei de Moisés. Então, assim, é incrível, né? Saber a quantidade de reis que passaram e ser registrado que nunca antes na história houve um rei semelhante a ele que tenha se convertido daquela forma como ele se converteu. Só que antes de Josias viver essa honra, entrar para os anais da história com essa honra, nós precisamos observar algumas atitudes de Josias. O que Josias fez para ser apontado dessa forma? E eu listei algumas coisas que eu achei muito relevante. A primeira delas é que Josias, ele esperou. Ele começou a reinar com 8 anos, mas só 18 anos depois ele começou a reconstrução. Ele esperou o tempo de Deus, esperou a maturidade, esperou o conhecimento, esperou a hora que Deus enviou ele. Ao contrário de Saul, né, que não conseguiu esperar nem um mês, poucos dias, e achou que por ter sido ungido rei podia tudo, né? Josias entendeu que ele era rei, mas ele não era sacerdote e nem profeta, e que por isso ele esperou. E assim ele confiou na equipe dele, né? Nos capítulos 22 e 23 de 2 Reis, vocês podem ler, vocês vão ver detalhes disso. Ele confiou na equipe dele, não apenas no sacerdote e na profetisa da época. Ele confiou na equipe toda dele. E ele delegou ao sacerdote que fosse até a equipe, orientar, supervisionar, verificar a reforma do templo, a reforma toda. E porque ele fez isso, o sumo sacerdote dele, o sumo significa o maior de todos, tinha mais de um, mas aquele sacerdote seria o sumo sacerdote, o primeiro sacerdote, o líder dos sacerdotes, né? Aquele sumo sacerdote encontrou o livro, encontrou a Bíblia. O sumo sacerdote, o sacerdote daquele rei, encontrou a palavra de Deus. Levou para o rei e o rei acreditou, o rei creu naquela palavra, o rei leu aquela palavra para todo o povo e o rei obedeceu aquela palavra. Outro ponto, outra atitude de Josias que vale a pena refletirmos é que ele tinha um sacerdote humilde. O rei Josias tinha um sumo sacerdote muito humilde, que entendendo que era sacerdote, mas não era profeta, quando Josias falou, consulte a Deus por mim, esse sumo sacerdote foi até uma profetisa consultar a Deus. Essa mulher entregou a profecia para aqueles homens que entregaram para o rei, e o rei creu naquela mulher, creu na profetisa de Deus e agiu conforme foi orientado. E então, nos capítulos 22, em parte do 23, nós vamos ver o rei Josias destruindo toda a construção humana. Toda a construção humana naquele templo, ao redor do templo, foi destruída. Ele derrubou todos os altares de submissão a deuses, pessoas e coisas. Percebam a progressão das coisas, como foram acontecendo, né? E ele creu, como a palavra diz, crê nos seus profetas e prosperareis, né? E Josias prosperou por isso. E ele destruiu todos os altares de submissão a deuses estranhos, pessoas, homens e coisas. E Josias, ele soube o seu lugar em Deus, ele soube os seus limites de atuação, ele soube respeitar a sua equipe, soube liderar de forma justa e correta, e Deus honrou Josias. Deus honrou
a obediência de Josias, a forma íntegra e correta que Josias operou, mas Deus não honrou o povo. Deus não perdoou aquele povo, porque aquele povo não se arrependeu verdadeiramente de todo o coração e não mudou a sua forma de viver. Então, a reflexão que eu quero trazer hoje para nós, fazendo uma analogia, né, continuando essa analogia, é que eu e você sejamos os reis o Josias da nossa vida. Que eu possa ser como um rei Josias na minha própria vida, que eu conheça o meu lugar em Deus, os meus limites, e eu possa ser uma obreira do Senhor, uma serva do Senhor, com esse entendimento, para que Deus possa ver em mim retidão, me perdoar e me honrar, ainda que o povo rebelde não queira obedecer. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para mim. E eu espero que tenha falado com você também, traga esse entendimento, esse esclarecimento, para que eu e você sejamos contadas como pessoas que nunca antes na história da nossa família, dos nossos antepassados, tenhamos nos convertido com tanta verdade, com tanto arrependimento e sinceridade. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração.